E sabe que eu me lembro de uma pessoa que muitas vezes conhece porque oração na sua casa. Quando pedia bênção para Deus, para os inimigos, o mundo sem fim. Sempre. Pedia Deus para os inimigos, o mundo sem fim. O que você quer? Nós vamos ser iniciados nessa parte, nessa parte desse trabalho continua que não tem fim. Todo dia a carne dá espíritos trevosos, medonhos, criminosos para o grande espírito. Treva branca e radiante de dentro. E todo dia sai espírito do vencedor. Isso tudo é o mecanismo da justiça divina. Graças a Deus que não se passem tantos milhares de anos para isso melhorar. Porque aqui não pode ser diferente. Infelizmente. E com a presença de Jesus no mundo, devia começar aquele período que está no capítulo 11 de Isaías. Dentro da doutrina, chegar a hora da criança e a cobra brincarem juntos, a cobra não picar a criança, o cordeiro e o lobo dormirem, brincarem junto, o lobo não comer, está escrito, e até o leão vai comer palha, não outro animal. Nenhum mistério ficará de pé. Mas o caso é que se levantaram as condições, a besta e o falso profeta, desviaram tudo, não se deu nada. Agora, na hora da restauração e da entrega do Evangelho Eterno, vai começar o período chamado Novo Céu e uma Nova Terra. Foi sabido na providência divina que ia corromper. Daí Jesus disse, quando ele vier de novo, restaurará tudo. Ao final do segundo milênio, tudo isso, expulsão de cabrito. Foi dado para aquilo. Se ninguém corrompesse adulterava, 2.000 anos ficaria tudo já no outro nível. Não está porque Deus oferece leis de graça, ensinos de graça, e dá tempo para seus filhos. Conforme o que eles fizerem, antes ou depois, melhor ou pior. Apelaram para o pior, ou ficaram para o erro, então precardou tudo isso, porque essa hora já devia estar bem mais louco, bem mais alto. O nível de civilização divinista dessa humanidade. Não está fácil. Deplorar não adianta nada, adianta é ajudar na hora como é. Hoje é um dia de glória mesmo. Eu tenho 2 trabalhos em casa, 2 boletins, depois de tanto escrever, o Evangelho Eterno está aí. É tudo. Mas tem 2 trabalhos lá de 4 páginas cada um que até hoje não foi escrito assim. E um destinado ao governo brasileiro, que dos países da Atlântida redescoberta é aquele que deve ser ponteiro, e tem muito brasileiro aí consciente disso, não. Mas é exclusivamente interessado ao governo. Não de agora, ao governo. E agora é que vem a nascer. Bem, você falou isso? Então, teve gente que disse, olha, ele disse que ele chamaria de cobra do novo, o nome dele, sobrenome era cobra, mas começaram a debochar. E ele disse, tudo bem, quem vai chamar vai apanhar. Aí um dia ele disse, eu vou é daqui. Aí um fulano disse para o outro, e agora, você que é americano, ele chama de cobra? Eu vou ganhar a aposta, se quiser que apostar coisa. Apostaram dinheirão. Aí o fulano disse, agora eu vou ganhar, hein? E você vai estar perto. Você cala a boca. Ele achou um jeitinho, e ele fazer um favorzinho para aquele homem. Um favorzinho mais ou menos. E quando o fulano recebeu
favor e tudo, agradeceu bem oradamente, tudo com a família. E ele, então, passou a dizer, não, eu não quero só que você agradeça, faço questão que você cobra porque eu quero que cobra. Porque quando tu já tem pedra, o câncer 011. Aquele câncer fedorento que lhe exposta a célula da reproduzia era o pior, chamado branco. Depois de 11 viraram 36. Quando a minha sobrinha, que a minha aqui conhece, por Santanelli, já era para cima de 350. Congresso de Cancerologia na Dinamarca, sério, para cima de 2.000. E agora falou aqui, não faz um mês e meio, um velho cancerologista num programa aí por conta do governo. Ele barateou muito, mas disse que os cânceres mais graves são no mínimo 8. É pior do que falar em corte em casa de condenado. É tudo doença de coração. O tratado de cardiologia está escrito 64 doenças de coração. Depois de uma meia dúzia mais, daquelas conhecidas, evidentes, e como doença mais eficiente, é para a gente desconfiar do mundo. O tratado de hepatologia de fígado está escrito, sabe? Pelo fígado curaremos 500 doenças, pelo fígado ficaremos doentes de 500 doenças. Não sabemos tudo, nem só sobre o fígado, quanto mais outros intermediários humanos. Veja que grandeza. Mas 500 doenças só para o fígado? Estão improvisando o fígado de modo. Estou deixando ele preocupado, sensibilidade. Um negócio, menos de meia hora, em 5 minutos. Tem alguém aí que nunca falou comigo? Veja as legiões de trabalhadores derrotados, como se mexe, como se locomove, tudo. Não há falta de assistência do outro lado, a falta de benevolência dele. Uma locomotiva para puxar, e pode ser velha para iluminar. Agora, a maioria vai trabalhar em pagador. Quando é homem, quando é mulher, é por pagador. Não vou chamar a mulher de cavalo, ela não vai aceitar. Não é? Então, como é que vai ser? Depois ele não quer ter nem roupa, nem serpente, nem cruzeiros, nem livro, vieram. Então, aí. Essa fórmula de 19 Quem quer entender o que? Então, tudo bem. Olha, o grande problema foi, não vai dizer que está falando a voz defendida. Mas, das medidas todas, aquela de mais prolongado tempo, que era como seco, por causa do vinho, em adega, frio, garrafa de ponta cabeça, deitado, não ter calor, não entrar ar, nada. Vidro, se for preto, verde é preto, tudo muito melhor, você está lugar de luz, tudo isso. Agora, a última noção de tudo de experiência, qualquer tipo em qualquer lugar, até 14 anos no máximo, depois perde por natureza, porque o tempo depois de
E se tiver folha seca e tudo mais depressa. Se pegar raios de luz, raios fracos de luz, mais depressa penetrar que por aí afora. No plano relativo, infinito, em tempo eterno, é só o que é espírito. Ou Deus, ou espírito, filho de Deus. O resto, no plano relativo, do espaço, no tempo, tudo tem que ser começo e fim, não adianta nada. Ninguém vai ser eterno, sem ser no fim. E Deus, na certeza divina, filho de Deus. Aí, é aquilo que seria a lembrança divina um dia, fazendo parte do caminho divino, do oceano divino, acabou. Aí, sim, deve ser feito, infinito, tudo isso. Agora, no resto, forma, matéria, soma, tudo isso. Aí tem que ser, obedecer a lei divina, tem começo e fim. Pode ser que ele tenha feito ainda. Põe aí o local. Uma sobremesa, tem? Isso. Põe agora só uma sobremesa. Está tão prática tanta coisa assim? Escreva, tomar metade do almoço, metade do jantar. Agora lá ainda não terminei. Vê? Vou observação. Embaixo escreva. Vá ao teatro. Compre no calcina do teatro. E tome 3 vezes por semana. Metade do que a bula manda. Bom, tudo isso que estou dando na recuperação do organismo. E se tomarem direitinho, agora do outro lado escreve, você pegou o BC, aqui o BC, galera, o nome está mudou aí. O negócio é esse. Escreva aí, para procurar no livro de oração. Escreva aí, tem um ser de espírito aí. Está na hora da gente ir providenciando a saída. Pense cada um na sua família. Principalmente problemas de doença, de precisão, algum mal. Tudo aquilo que é material também. Pense bem. Nós estamos com 14 minutos de tempo. Mentalizem bem. O espiritual já focou aí a mente, a irradiação de cada um. Tudo isso. E é tão fácil do outro lado. Mentalizem bem, pensem bem, tendo gente doente, tendo mais ainda. Agora, se houver motivo específico, particular, individual, para alguém levantar e pedir uma bênção divina para alguém, por aniversário ou alguma coisa, levanta. E que haja motivo para isso. Não é para levantar por acaso, porque o meu se levantar, levanta também. Tem que haver um motivo específico, de aniversário, qualquer coisa. E depois vamos ao geral e aí todo mundo quer por aí. Bem, levantamos só 3, 4 pessoas. Para uma pessoa só aí, olhando bem na cabeça de cada um, como é que ocorre o fenômeno. Eu orou, pediu a Deus, sinceramente, um filete de luz com até 3, 4 matizes de cores. E
houver bem santidade na coisa, não tem 3, 4 matinhos. É um só brilhante, o farinho cristal. É difícil, hein? É difícil de um encarnado sair disso. Pode falar, quem vai falar. Graças a Deus, né? Eu posso ver o pessoal aí no Cativete, formando assim aquelas antenas, assim, que o pessoal assim, ficando no fundo do sol, que é o filtro divino, né? Mas mais acima do filtro divino tem aquele que é o Pai do Jeová, né? É aquele sol. O filtro desce assim, dá uma resposta das comunicações, a ida do pedido e uma volta, entende? Ninguém fica sem as equipes, sem a volta de Deus alguma coisa. Depende do que dessa merecer, atividade, tudo isso. Bem, podem tentar. Agora é geral, todo mundo vai seguir essa bênção de Deus. Onipresente é o princípio, Deus é o Pai divino, a divina causa originária. Cada um de nós é obrigatoriamente o onipresente para com ele e onipresente para com ele. Aí é muito fácil de entender. Não precisa saber muito de lógica nem de matemática para isso. Então converse cada um com Deus. Faça o seu pedido. Família, pai, mãe, mas é bênção divina, não é pedido material. Veja lá, num minutinho assim, que podem me fazer de verdade. Veja lá. Então começa pela Saad. Resumindo, porque eu quero ir embora. Toca. Graças a Deus, né? O ambiente mudou, ficou um país digital, não teve, né? Global da vida, teve o Senhor também lá na terra está indo completamente do mundo. Toca, graças a Deus, né? O qual Deus perdoou em mim, sem distância, assim, uma gloriosidade divina, e posso ver o Senhor assim, dentro daquele olho divino, eu quero estudar dentro de Jeová, foi Jesus, graças a Deus. Para lá fora, Cristo, foi aí. Desce, toca. Graças a Deus, né? Eu vejo muito bem que eu vou ter. Quem mais aí? Mais ninguém? Toca ali. Graças a Deus, né? Maravilhoso. Alguém que quebrou a forma, né? Mas é aquele que quebrou muito espetaculoso. É o seu semblante de Jesus, o seu semblante de Jeová, que pode uma coisa só para você entrar aqui. Procurou de uma maneira, nós nos encontramos um plano superior, onde Jesus se encontra aqui no alto, mandando para você tudo o presente, o Senhor se encontra do lado direito dele, e do lado esquerdo vem uma bomba, um símbolo da paz para o mundo. Vamos louvar o Senhor. Eu convido. Nós passamos também essa chamada maravilhosa, a beleza, aquele criado maravilhoso, nós fazemos informados de arte, mostrando a atenção do Senhor, sobre essa mesa, graças a Deus. Alguém mais aí, por aí, que eu esqueci? Não. Tá, de toca. Hã? Já falou? Então está falando. Fique pensando nisso, que eu não quero terminar já. Tem aí uns 4 minutos e eu quero aproveitar. Ok? Quem falou? E você? E eu não falei para falar? Está passando o jeito d'água. É todo mundo que estudar. Os vezes no nosso Deus toca na fuga, São Mestre Jesus, ao João Vale, e cobre com a luz que lá, São Paulo, todos nós transmite e tem tudo em forma de fogo branco, brilhante, e coloca tudo sobre cada única existência. Está maravilhoso, desde que tudo se transforma, recebe a energia dessa grandeza da minha graça.
mais um tiquinho aí até bater 8 horas. Graças a Deus, Beto, possivelmente pelo Espírito, graças a Deus. E agora mais uma cozinha, vai comer mais estrelas, porque quanto mais estrelas tiver, melhor. Graças a Deus, quando o Sargento falou aqui do psicólogo, eu não mandei quadro de pássaros da Vamos cuidar, hein? Eu tinha aquele prefeito lá. Eles bolistas aqui, os líderes, e eles são assim muito brilhantes. E à medida que eles bolistam, aquele brilho vai passando assim, para camadas, que devem pegar aquele brilho, mas são camadas de espíritos assim, muito derivados também, muito brilhantes. Então eu vejo, né, que os senhores assim, bem sempre, eles estão em torno de mim. À medida que eles vão tocando em torno do Senhor, eu vejo de forma de um ajustamento de espírito muito brilhante. Agora, deixa eu também de espírito, eu vejo enviar outra vez uma visão, e é o Jeová, é Jesus, é o Senhor, é o Gabriel. Graças a Deus. Gabriel, aquele que anunciou o meu nascimento, filho de Jesus, ele não pertence ao nível da mensageria do planeta, é do Jeová, da galáxia. Ele teve por aí pedindo e anda recebendo o anjo Gabriel. Tanto o Gabriel, né? Como o anjo só quer ser mensageiro, que ele tanto mensageiro, fala do Gabriel. É que ele dá uma tem outra coisa também que precisamos entender e entender na relatividade. Porque no candomblé de Umbanda tem a lei de baixa. Se o espírito trabalha numa lei, uma faixa, de um culto maior, ele dá o nome daquele culto. É ordenado assim. Então eles usam assim. Aí é uma delegação, não é ele, mas a lei de baixa e a. No catecismo que eu deixei, eu não deixei catecismo, eu deixei uma doutrina evolutiva da Origem. Já virei isso. Já há o fanatismo catequista prejudicando o espiritismo. É prejuízo. Porque eu disse da codificação e o espírito. Isso chega por agora, não é tudo. Kardec devia voltar, ficar em horas próximas, terminar a restauração e entregar o recado final e o Evangelho eterno. E aí, não querem morar nisso? Alguém vai pagar. Se pega por ignorância, é menos. Mas se for por indústria, comércio de livros, máfia, aí vão pagar até o último sentido. Porque são sendo pedras e tropeços no caminho da verdade. E ninguém tem o direito de pôr. Ninguém tem o direito de servir de pedras e tropeços no caminho da verdade. Ninguém. Então tem aí muita gente que fala em meu nome. Não adianta nada. É com a justiça divina. Procurem entender bem. Nunca viva de pedra e tropeço no caminho da verdade. Diante de alguma verdade que não possa entender bem, fiquem de quarentena. Não digam sim nem não. Até chegarem a saber melhor e ficarem decididos pelo certo. Mas por aí há muita coisa hipócrita. Propositalmente hipócrita. Falsa. Propositalmente falsa. Terão que pagar até o último sentido. Pois não adianta vir aqui por aí morrendo, usando, rastejando, pedindo perdão, não adianta nada. A minha conversa é uma só. Vamos à justiça divina. Se ela me der, Deus. Se ela não der, não vem para mim e não tem. Acabou. Porque não vão pensar que é assim, não. Muitos já vieram aí, desenganando. Ok? Está bem.
nós, encarnados e desencarnados, conscientes da divina, da verdade divina, isso quer dizer responsável. Quem é consciente é responsável. Na razão direta da consciência. Então temos muito que agradecer. E eu repito sempre. Eu, de minha parte, digo, rendo graças a Deus por ter podido optar pelo céu. Porque de Deus tudo vem para todos. O direito de opção, sim ou não, pertence a cada um. Pode ser sim, pode ser não. Depois desencarna, responde pelo sim ou pelo não. Portanto, quem optou pelo certo, renda graças a Deus. E nesses termos está encerrado a oração. Na Vila Santana, convidamos a minha mandada, eu não quero que não fale aí, e a federação unidade. Então, tinha tudo aquele que oraria, que me falava sobre água, areia, aquilo. E começou a necessidade de me toda aquela primeira família que morava naquela rua que beirava, de terra da terra, não está sempre ajudado o caminho. Então, fizeram casa assim, e toda a criançadinha daquela casa podia dizer para a mãe para ir brincar com os meninos e as meninas brancas. E elas não ficavam assim, né? Aquela coisa toda foram conversando, depois foram tomando por inglês, e aquelas meninas brancas, e os meninos brancas brigaram. E lá mais eles estão sem depois, ele já estava correndo, e eles dentro do barco, que a gente não pode ver a punição. Eles vão se dar identidade. Aquilo deu uma investigação, foi jornalismo, foi estudar, falaram com o presidente, mandaram rezar uma por duas, e depois não deixaram mais a criança e brincaram de meninos velhos. Então, ele não está só. Dona Maria Madalena estava na casa, eu sempre ia lá, bem cedo, foi para a faculdade, lá naquele varanda do carro, no meio daquela bananeira, todo mundo era obrigado a ter o televisão da igreja para mandar fora ou de um bicho, ou de uma planta, ou de uma pessoa cortada, mas que nem macaco criança, inseto, tem um padrão, que para ele é o ideal. Mas está cheio. Identificamos os espíritos da natureza. E tem outros superiores, tanto que os guiam, com drogas. E a secretaria pega o espírito de dizer, com as amarrações magnéticas aqui, amarra, prende uma pessoa, com aqueles aranhas, aqueles elementos magnéticos que não tem matéria que corta. Né? E eles ficam torturados, sofrendo tudo, e a pessoa também sofrendo tudo aquilo que eles sofrem, como se fosse um encarnado durante ao lado, e o desencarnado. Coisa muito séria. Eu lembro daquela senhora Margarida que chegou lá na questão de Santo André. Era de manhã que eu me faço com roupa velha no jardim. Chegou aquilo para jogar na rua, já ficou só. Já tivemos que correr essa casa lá, já levaram na carregada. Aí foi feito um serviço de desmante. Mas tinha uma meia dúzia de elementais. Amarrar tudo daquele jeito que eu amava com roupa velha. Então, veja, tudo aquilo de foi feito. Das casas dos elementais, isso do comando da Madalena, com uma bacia astral, uma água brilhante. E tirando da roupa da mulher astral, onde amarrar, aqueles elementais. Espírito humano tiraram assim e levaram. O senhor, assim, coitado, amarrava ali.
e os elementais banhavam naquela água, depois uma moça pegava assim, palma de mão, um saco assim, tinha até palma de mão, e levava na beira d'água, que era da água, da terra assim, e assim, pulava assim para dentro da água, para dentro da água, para dentro da terra, uns elementais. Para tudo isso tem duas agricultores, o livro de Papito, o livro de Papelini, muitas obras muito interessantes. Ninguém quer vir nada em aprender isso. Pensa bem cada um na sua casa, na sua família, em gente doente ou alguma coisa. Porque se não vier mais ninguém, nós vamos aproveitar esses minutos nisso. Pense em hospitais, pense em doentes, pense na casa, tudo isso materialmente para efeito de cura, melhora, tudo bem querendo ainda. Pensem bem, liguem bem, e daqui da Emília para lá, vamos falando sobre esse serviço. E vamos olhando também na cabeça dessa gente como funciona o pensamento em forma de filetinho luminoso, de uma cor, 2, 3, 4. Toca, vamos empatar o tempo nisso, aproveitar. Graças a Deus, né, que mudou tudo ao mangueiro do céu para divino. Eu vejo na cabeça de cada um saindo 3 bilhetinhos de cor e vão se ligando ao alto, né? Eu vejo que vai vindo bem alto, mas à medida que chega a uma certa altura, ele volta sobre eles. Como um chuveiro de luz, porque numa oração sem recíproca, sem resposta. E vejo também, né, se eu ouvir uma coisa muito bonita, eu paro. Porque, à medida que o senhor falou de pensar, eu não sei se alguém pensou em crianças, está chegando aí muitas crianças, não somente assim berços e com enfermeiras, mas em quantidade. Porque vejo assim no hospital e tirar essas crianças. E vejo também que imediatamente foi seguido, aqui passando um por um, e vejo que foi estendendo, como se estendesse um lençol de fluido sobre todas essas crianças que aí estão. Está atingindo também muitos médicos participando desse trabalho. Muitas enfermeiras também. Foram na casa de muita gente também. Segue. Graças a Deus, mestre, eu posso ver se saindo daqui várias luzes, assim, bilhetes assim, e chega numa altura também, é assim apanhado por um vento divino, que é a presença do Senhor, como se fosse um vento divino assim, que é levado assim ao infinito, mestre, mas bem assim rente à terra, mas apanhando tudo e todos, assim, penetrando em hospitais, tudo. Agora eu posso ver uma grande movimentação dos trabalhadores, dos médicos também, entrando nos lares de cada um daqui e fora daqui, assim, entes queridos, amigos, assim, pessoas que estão pensando assim, que estão sendo atraídos, e mesmo no astral, assim, em esferas assim, mestre, precisadas, em casas, hospitais, assim, grandes locais de público, assim, mestre, grandes espíritos, assim, grandes multidões estavam esperando esse momento, essa ordem do Senhor, e esse vento divino é bem claro, assim, para mim, graças a Deus. O vento Divino, né? Porque se solta vento, quanto mais divino, melhor. É como se fosse uma coisa muito rápida, Claro. assim, envolvendo tudo, e o Senhor, assim, nessas faixas, assim, que o Senhor se apresenta, mas sempre, assim, o Senhor uma distância muito grande, e esses trabalhadores, eles apanham essa luz, essa forma do Senhor, pensada, e eles transformam, assim, em aparelhos, em medicamentos, em penetrando essas faixas, esses lares, hospitais, essas grandes multidões, assim, plateias, e são retiradas, assim, é feita uma infinidade de formas e trabalhos. Agora eu posso ver das alturas, assim, mestre, assim, o Senhor toma uma forma, assim, divina, que é inexplicável, é inominável, mestre, e de cima eu vejo Jeová, assim, uma alegria, assim, como se estivesse tudo cumprido da parte do Senhor, mestre, profeticamente falando, e ele está, assim, numa festividade que é inexplicável também,
mas que inunda o oceano assim divino, mestre, o infinito, que é uma coisa assim divina para mim, graças a Deus, e para todos, e para tudo. E eu posso ver assim também que o Senhor vai penetrando assim a subcrosta agora, mestre, mas não é o Senhor assim, não é bem distante, mas bem distante mesmo, naquela faixa, naquele nível, agora já não é mais um vento, é mais um fogo assim, é mais um grito do Senhor assim, mas com muita autoridade, com muita verdade, né? Que vai rasgando assim, que vai derrubando o astral em formas de terra, de fogo, de enxofre, de coisas assim, bem aquele nível que todos sabem, né? E que esses espíritos com essas formas de terra, de monstros, de pedras, vão sendo utilizados, assim, vão sendo rasgados, destruídos, mas eles estão assim recebendo, tudo isso para eles é uma festa, é uma glória, é divino já para eles. Mas o Senhor vai penetrando cada vez mais, assim, no centro da subcrosta, mestre, o Senhor, essa forma, esse pensamento dá uma grande explosão e vira tudo no fogo, assim, que eu vejo agora que o Senhor bate lá em cima na direção, graças a Deus, e tudo penetra no seio divino, graças a Deus. Toca você aí. Eles tentam ter banana, uma melancia aí, filha, qualquer coisa. Graças a Deus, mestre, eu tive uma coroa de ouro e depois pude ver também, deve ser desencarnado assim, como se fosse um urso. Não, mas tem muito urso encarnado. E pior ainda do que urso. Toca, aí lá. Graças a Deus, fez um trabalho muito divino, maravilhoso. Aqui transformou numa usina de força e luz, treinando aquelas correntes saindo, aqueles filetes caindo a cabeça de cada um de uma cor diferente, as paredes se iluminaram, bloco de luz sobre essa mesa, Jeová em cima com o braço aberto, aquela explosão de luz que eu pude ver. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre. Eu pude ver uma coroa de flores, mas umas flores diferentes, que falam e penetrando assim no coração de pessoas, e vi muitas mulheres envolvidas por essas flores e pedindo por família, essas flores penetravam em lares e deixavam aquela alimentação maravilhosa. Toca, Luiz, mais alguém aí? Graças a Deus, mestre. Aqui no ambiente está maravilhoso, aquele sempre radiador do Pai Divino de Jeová, o Senhor como Cristo, Jesus, está aí, mestre. Eu posso ver legiões de espíritos aí tomando a voz no trabalho, e gente aqui da assistência, da mesa, destacando a parte do duplo etérico dele mesmo, indo junto nos seus ambientes de trabalho, de casa, e participando. Eu posso ver aqueles espíritos técnicos cortando aquelas ligações assim, negativas, aquelas coisas, queimando, desmanchando alguma coisa, procurando imantar. Interessante, depois vem aquelas legiões assim, florindo o ambiente, espargindo assim um perfume no ambiente, tão bonito. Mas interessante, lá onde estão esses espíritos comandando, fica aquela como uma onipresença aqui do centro gerador, do centro do filtro, lá no ambiente. Alguém mais por aí que viu alguma coisa ou ver, fale. Se desenvolvendo, não é? Não falar. Bem, esta parte cessou. Agora, se tiver alguém que tenha motivo específico, mais individuado, de pedir uma bênção divina para alguém ou alguma coisa, fique de pé. E se não tiver esse motivo específico, está certo, mentaliza cada um que queira levantar para pedir, se tiver motivo. E depois vamos para o geral, universal. Vai? Fazer cateterismo. Pensem bem nos médicos, porque esse caso é médico. Depois, se você quiser, põe o nome do livro de orações, viu? Endereço direitinho. O livro funciona extraordinariamente. Graças a Deus, eu pude ver aí onde ele se encontra,
Eu vi assim um ar bastante claro que envolvendo esse moço, e pude ver também ele com vidas médicas, e vejo chegando perto dele os médicos espirituais, anotando, e vejo assim no fundo, assim, como se houvesse um templo muito bonito, onde esse espírito, eu não sei se ele trabalha em si, que eu vejo ele assim, muito bonito, esse espírito que está aí dentro. E participando também dessa parte, porque ele teve muitas vidas médicas. Bem, nós já fizemos a tua psicometria, falamos com ele. Então senta, mas depois você põe o nome no livro, só segura o livro aí. Mas espera terminar, viu? Pode sentar. Qual é aquele pedido universal, geral? Podes fazer uma oração falada ou escrita, lida. Não gosto disso por causa da formalidade. Pedir uma bênção divina é um movimento de consciência. Consciência de cada um, parte intelectual e parte sentimental, parte inteligente e parte emocional. Esta instituição que é cada um consciencialmente falando, em contato com a consciência divina, Deus, pode chamar de Pai Divino o que quiser, que é onipresente, onisciente e onipotente. É infinito e eterno, mas o que mais cada um devia cultivar na sua consciência é a noção de um princípio Deus onipresente. E que o estabelecimento de contato entre a consciência de cada filho dele e a consciência dele devia ser o mais bem usado e continuamente usado e conscientemente permanecer nessa consciência de união divina. Porque esta coisa burra, feia, é uma perfeita blasfêmia de considerar Deus o princípio distante, longe de fora. Isto é horrível, é medonho, é pecaminoso, é blasfêmia, querer separar o princípio, a causa determinante de tudo e todos daquela coisa vida criada, que não é criada, é manifestada. Procurem viver esta consciência de união divina. Quando pensarem em Deus, não pense lá longe e lá fora. Volte-se cada um para dentro de si próprio e diga: é aqui mesmo que eu estou em comunhão com o princípio Deus ao Pai Divino. O certo é isto. Fora disso está errado. Depois, então, não vamos comungar com o princípio na consciência. Vamos procurar paus, pedra, gesso, exteriorismo, formalismo, superstições, fetichismos, miséria. Primeiro, cada um é uma centelha divina. É a união divina em si. Não pode haver desligamento, porque senão desaparece a razão de ser. E desaparece o ser dito, criado, que é emanado. E depois você rebaixa aí a ponto de apelar para a idolatria, superstições, formalismo, simulacros, palhaçadas, verdadeiras palhaçadas. Vivam Deus na própria consciência. Conversem com o Pai Divino da maneira mais simples, singela. Podem falar os videntes outra vez. Graças a Deus eu pude ver, foi um envolvimento maravilhoso. O pedido atingiu, vejo que foi subindo assim aquelas faixas, aquelas fitas, sim,
E no alto encontrando-se, formou assim como se fosse um cone. E veio assim aquela recíproca sobre eles, mas houve aquela coisa linda do alto que eu vi como tornou aquele sol divino, envolvendo aquela faixa naquela hora ali, mestre, caindo sobre todos. Foi divino. Eu vi o Senhor nas alturas, ao lado de Jesus, e Jeová muito brilhante, de mãos estendidas para nós. Graças a Deus. Toca, resumindo o que Graças eu a quero Deus, agora. mestre, eu posso ver, graças a Deus, toda a mensageria divina, mestre, mergulhada assim no vosso seio, naquele seio divino glorioso, e de Jesus. Mas assim que eu vejo isso, graças a Deus, muitos e muitos espíritos também estão em cada grau nesse seio divino. Mas o Senhor, assim, agora nesse momento, vem de cima aquela explosão assim do Jeová, o Senhor penetra assim naquele seio também, envolve, fica tudo um. E é o infinito, graças a Deus. Toca, não viu nada agora aí? Não. Puxa, será que você comeu muito bicho no Natal e no ano? Ah, eu acho Muito defunto? Toca, dica. Graças a Deus, mestre, pude ver que veio uma explosão de luz e o olho divino, graças a Deus, e um triângulo brilhante. Graças a Deus. Toca, nosso irmão aí. Ó, graças a Deus, continua um trabalho muito bonito, maravilhoso. Está divino aquele coração, aquela cor maravilhosa, portando aquele toque de luz sobre o trabalho, sobre a todos, sobre todos. Graças a Deus. Toca, Beth. Graças a Deus, mestre, aquela coloração azulina do diabo. Toca, Ismélia. Graças a Deus eu pude ver um buquê de rosas muito lindo aqui, mas parece que também era normal. Não deu para entender. Em volta das ramos de rosas tinha assim, certinho, assim, dourado, mas era muito lindo. Graças a Deus. Toca, Luiz. Muitas graças de Deus, né? Você Pode demorar mais, porque tem uns 7 minutos aí. Acho que tem 7. Parece, não sei, sabe? Eu pude ver que o ambiente perdeu a forma. Aquelas explosões líquidas, assim, multicoloridas, do alto, assim, aquilo vinha se desprendendo do alto, derramando sobre o ambiente que também foi perdendo a forma, foi dividindo, a matéria foi, que era mais, assim, foi ficando aqueles espíritos aí que estão estendendo as mãos e pegando isso que vem do alto divino. São luzes que vêm assim, multicoloridas, se explodindo como estrelas, mas quando chega na mão deles tem vida, eles pegam aqui, eles estão guardando. Eu posso ver do alto que vem do Pai Divino Jeová. Do lado está o Senhor e do alto está Jesus, graças a Deus. Nós, sexta-feira, nas sessões que eu faço aqui, segundas, quartas e sextas, nós encerramos um ciclo anual. O ciclo anual é uma volta do Sol uma volta da Terra em torno do Sol, trajetória orbitária. São 3 movimentos principais: rotação, translação e trajetória orbitária. A rotação é 23 horas, 59 minutos e uns 50 e poucos segundos, 55, 56. A translação é este movimento de oscilação que dá as estações primavera, verão, outono e inverno. São 23 graus e meio, 11,75 de cada lado do Equador. E o movimento de trajetória orbitária, o Sol está a 151 milhões de quilômetros de nós e a Terra tem que dar uma volta inteira. Isso é que compõe um ciclo anual. Então, sexta-feira, nós agradecemos a Deus aquilo que nos permitiu fazer no ciclo passado. Se encerrou anteontem, ou ontem. E hoje é a primeira sessão dentro do ciclo novo. E nós estamos aqui dizendo a Deus: eu não tive queixa nenhuma de nada em 64. Tive muita satisfação, muito trabalho, fiz muita coisa, escrevi aquilo que ninguém vai desmanchar. Ninguém vai tirar. Como disse Jesus, repite mais ainda:
que eu vim entregar o recado final, o Evangelho eterno que ninguém entregou antes. Eu sou o Espírito que teve a vida neste planeta, mas eu e Jesus temos encargos em outros. Não vou pensar que é na terrinha, não. Mas aqui eu tive a vida de ser quem me entregou o recado fundamental divino, que são os 10 mandamentos. Só tem um documento grande, a humanidade. Total, não grande. Grande é limitação, total não é. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, a vontade de Deus expressa em tão poucas palavras. E depois a vida também divina de poder entregar o Evangelho eterno, o recado final divino. Mais do que isso, nenhum espírito ia querer para entregar para uma humanidade ainda tão incipiente em evolução, muito cheio de violência, brutalidade, materialismo, imoralidades, depravações. Isto tudo ainda festeja muita gente sobre a terra, infelizmente, na carne e fora da carne. Mas estamos aqui, eu estou aqui dizendo: seja feita sempre a vontade de Deus, não a minha, não a nossa. Mas na nossa boa vontade e na consciência que eu tenho do que é verdade, eu não peço que 85 me seja melhor do que 64. Rendo graças a Deus por aquilo que passa. Não fico falando mal do ano que passa, porque o ano que vem de novo, ele já fica de olho, já fica dizendo: o ano que vem ele vai falar mal de mim. Falam sempre mal do que fica para trás. No ano que vem vão ficar mal de mim, ele começa a fazer banana dentro de já para todo mundo. E aí? Mas eu não digo por isso, não. Esse receio não ia ter. Eu peço a Deus, se for de sua divina vontade, que o ano de 65 seja feliz, 85 seja feliz como foi, já chega. E se houver algum acréscimo divino, melhor ainda. E assim deseje todo mundo nesta hora. Peça isso a Deus de sã consciência. A hora do mundo é gravíssima. É o findar do segundo milênio com todos os seus agravos. Aquilo que Jesus diz em Mateus, capítulos 24 e 25. O que o Apocalipse repete igualzinho nos capítulos 17, 18 e 19. A hora do mundo é de conturbações tremendas, renovadoras. Aquele que puder aurir de paz, de consciência e de corpo também, dê graças a Deus, porque é uma verdadeira hora de se dizer: procure cada um aplicar o salve-se quem puder, porque não findará o segundo milênio sem tudo que tenha de acontecer para que haja grande renovação do mundo, para que aqueles que vierem a merecer a terra do porvir, do período chamado Novo Céu e uma Nova Terra no Apocalipse, eles possam adentrar o tempo glorioso anunciado por Deus no capítulo 11 de Isaías. E devia ter começado aquilo com o nascimento de Jesus. Mas não aconteceu porque surgiram a besta e o falso profeta. Estão muito bem citados no Apocalipse, capítulo 13, na cidade dos 7 montes, que é Roma. Um retardamento, portanto, de séculos, 20 séculos mais ou menos, 17, 16 e tanto, porque até 313 as comunidades cristãs viveram o apostolado divino. Agora, em 313, o Império Romano, através de Constantino Cloro I, o pai, pôs tudo a girar de perna para o ar, virar no avesso. Não houve a aniquilação do que Deus promete em Isaías. Houve o retardamento
o desvio. E agora então chega a hora. Graças a Deus chegou a hora. E permeio com tanta turbulência no final do segundo milênio, e permeio com isso, tinha de haver a restauração do que Deus entregou por mim, Moisés e por Jesus, e não só a restauração daquilo, mas a entrega do aviso final divino, que é o Evangelho Eterno. Eu, rendo graças a Deus por tudo, até aqui fiquei por conta da vontade de Deus, e seja feita da vontade de Deus daqui para frente também. Aqui tem dois negócios que eu não tirei qualquer coisa nenhuma, e nem vou tirar, e você fica encarregado nele, e entregar isso para o Sampaio e diga para ele guardar. Se quiserem tirar qualquer tire, eu não vou tirar. Isso aí não é grande, é total. E com tudo isso está encerrado o expediente, graças a Deus. Nunca dissemos, nem apóstolos, o que vocês andam lendo do Novo Testamento, por interpolações, adulterações, veja que está tudo cheio de contradições. É medonho. Filho, você é um belo discípulo, está bem marcado, teve vidas muito boas, no clero teve vida boa, não encontrou do outro lado que era para encontrar, porque não era aquilo, não é cristianismo, é o anticristianismo, mas o merecimento do que fez bonito valeu. Agora, nessa encarnação, procure uma instituição, viu? Participe, trabalhe. Resumindo, o recado é um só: ajude a consertar o mundo. Ajude a consertar o mundo. Não é para ele o recado, é para a humanidade inteira, se quiser ouvir. Ajude a consertar o mundo. Eu encarnei, como está escrito no Evangelho, na boca de Jesus, quando ele ia até de novo restaurar todas as coisas. Tem 5 capítulos no Apocalipse a respeito do que eu vinha fazer e entregar com a Evangelho. E vim com uma ordem e uma liberdade. Vá, filho Elias, o direito é seu e a responsabilidade é sua. Desmanche o que quiser e reconstrua o que quiser. Mas você mesmo, filho Elias, vai ver isso no mundo. Não vai encontrar nada maior do que a minha lei e que você mesmo entregou como Moisés. Não vai encontrar nada mais do que os dons do Espírito Santo, carisma, mediunidade, são dons meus. Não vai encontrar mais do que a modelagem do meu filho Jesus. Dentro dessas 3 verdades, edifique o divinismo, entregue o Evangelho Eterno. E eu não fiz outra coisa, não procurei fazer e nem quereria fazer. Porque se vocês tirarem da Bíblia o que significa a lei de Deus, o que significa as graças mediúnicas, para não faltar a revelação que adverte e nos consola, se tirarem o que significa o Cristo modelo, se tirarem as promessas divinas do Apocalipse, o que é que fica da Bíblia? Tire a lei, os dons, o Cristo modelo e as promessas divinas do Apocalipse. E me diga o que é que fica na Bíblia? Nada. Fica a história do povo judeu. Mas isso não é doutrina. Então veja aquilo que eu devia fazer. Eu não posso fazer aquilo que não posso fazer. Eu não posso realizar o desabrochar do Deus interno de ninguém. Eu só tinha que restaurar a doutrina e entregar o recado final. Os cabritos vão ser expulsos, porque aí vem o dilúvio de fogo. Reduz tudo a 1/3. A Maria fala em Fátima que reduz a 1/4. A expulsão dos cabritos. Depois entra no período do novo céu e uma nova terra. E aí entra a predestinação do Brasil. Porta-bandeira da civilização, chamado novo céu e uma nova terra no Apocalipse. Ajude a consertar o mundo. Pega o que é teu e te diga. Tem alguém aí que não vai falar o que está na hora de ir embora, hein?
distribua isso aí lá fora. Isso aqui eu acho que está saindo hoje a primeira vez, me parece. Imprimido aí. Veja aí, olha. Era um pouco. Me dá um livro de oração. Vai lá dentro e põe um livro de orações. Deixa aqui. Segura isso aqui. Pense nele. Pensa só. Pense. Pense nele. Pense bem. Só, chega mais aí. Escreve o nome. Nada mais, que já é aí. Escreva. Em meia garrafa de água pura. Olha, come água. Sai do copo de ouro.